Graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz de ter voltado para a nossa casa. Vocês vão ter que aguentar a gente bastante em nome de Jesus. Amém? Eu estou feliz de estar aqui também. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5:22. O que nós temos falado nesses últimos dias, irmãos? O quê? É no plural ou no singular? No singular. Porque é um fruto de um espírito. Então a gente vai entender nesta noite por que não dá para eu ter uma coisa do fruto e uma coisa do outro. Se Deus está trabalhando em nós, a gente vai produzindo o fruto todo. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós sabemos, ó Deus, que quando nós estamos próximos de ser abençoados, o inimigo muitas vezes tenta nos atrapalhar, ó Deus, e tampar a nossa visão. Mas nós te pedimos nesta noite que caiam por terra todas as obras do inimigo contra as nossas vidas, contra esta igreja, contra estas famílias. E que caiam por terra, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita, todo espírito de inveja, de contenda, todo espírito de separação, de inveja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos, que veio na minha mente quando eu estava sentada aqui, antes do pastor Márcio me chamar. Antes de tudo começar a dar certo, quando eu estava pregando, ia começar a pregar nos Estados Unidos, antes começou a dar tudo errado. Para pensar. E eu chorei tanto aquela noite, eu falei, Deus, foi para isso que eu vim aqui? Para dar errado desse jeito? Deixei minha família, meu marido, o Senhor me mostrou através de sonho que eu estaria aqui. Por que está dando tudo errado? O inimigo, presta atenção, a quarta dimensão é a fé. O inimigo está vendo o que está acontecendo, ele está na dimensão dos anjos, ele está vendo o movimento. Ao movimento dos anjos, ao movimento acontecendo. Não vai demorar muito, essa bênção vai chegar para essa pessoa. O que o inimigo faz? Vou jogar um dardo inflamado, para que ele demore ainda mais para receber. Mas você sabe que a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O inimigo se levanta para cair. Porque o diabo, até para o diabo agir, ele tem que pedir licença para Deus. Posso agir? E aí Deus diz sim ou não. Ore individual no seu lugar. Nós vamos orar neste momento. Peça para o Espírito Santo te ajudar a ver se você deu alguma brecha. Já que tem atrapalhado a bênção que está para chegar na sua vida, na sua casa. Espírito Santo de Deus, visita cada um de nós mais uma vez. Eu sei que o Senhor já está aqui, porque a sua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 na congregação, onde estivermos, não importa, no seu nome, reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Ó Deus, nós fechamos nessa noite toda a brecha. A sua palavra diz que a maldição sem causa não prevalecerá. Mas muitas vezes nós, enquanto humanos e falhos, vulneráveis, nós damos a causa, a razão, o motivo, para que isso se achegue até a nossa tenda. Mas nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor, para que nada venha atrapalhar os seus planos nas nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim de que nós desejamos. E ele diz assim, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. E então farei mudar a vossa sorte. Amém? Jejue por você mesmo essa semana. O inimigo está furioso. Sabe como que eu sei que eu estou fazendo tudo certo para Deus? Quando o inimigo começa a espernear. O inimigo começou a ficar nervoso. Você fala, estou no caminho certo, porque se não está acontecendo nada. Tem um pregador, que eu esqueci o nome dele, um avivalista, que ele estava tudo bem com a vida dele. Ele falou assim, Deus, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Está tudo bem com a minha vida. Ele levou uma tijolada.
E ele desceu do cavalo e diz: muito obrigado, Senhor. Tá tudo certo, não é muito bom não. A gente sempre está buscando ao Senhor. Deus reveste, Deus cuida, Deus transforma. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda obra contrária à minha família, à minha casa, aos meus filhos. Tu és o Deus da minha casa, declara isso. Tu és o Deus da minha família, que se aumente o seu domínio. E que caiam por terra todos os pensamentos negativos, errados, que invadem a minha mente. Porque a Bíblia diz que tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. É uma batalha. Quando o pastor Márcio falou, vamos falar sobre o fruto do Espírito, nós sabíamos que íamos ter batalha. Porque nós vamos guerrear contra o nosso homem interior. Mas por que nós precisamos do fruto do Espírito? Na vida, o homem tem duas lutas internas aqui dentro, duas lutas. E o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, ele declarou em um dos seus escritos a seguinte coisa. Gálatas 5,17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Presta atenção. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O Espírito vai guerrear contra a sua carne. A sua carne vai guerrear contra o seu Espírito. Eles nunca vão andar juntos. Eles nunca vão se entender. São naturezas diferentes. E quero te dizer, muitas vezes você fala assim, puxa vida, Deus, fechou uma porta para mim. Olha, você está olhando para o lado errado. Ele quer te colocar num lugar tão grande, e você está chorando por uma porta que é pequena, que Deus quer te colocar em algo grande. No nome de Jesus. Uma vez eu estava pregando aqui na igreja, eu fui andar assim, irmãos. Quando eu voltei, que eu acabei de falar, meu sapato ficou. Aí voltei e pus o sapato. Comecei a falar de novo, acabou a energia. Oh, meu Deus, me ajuda, eu falei. Aí, naquele momento, eu falei, alguém me empresta um celular para eu continuar pregando? Foi o Lino que me emprestou, lembra, Lino? E eu comecei a pensar, inimigo quer me... Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Se não tiver batalha, tem alguma coisa de errado, porque a Bíblia diz que nós estamos numa guerra. Que momento de paz que é esse? A Bíblia diz que Jesus não veio para trazer essa paz. E aí, o homem interior, Paulo sentia prazer na lei. Presta atenção, no homem interior, Paulo sentia prazer na lei. Por outro lado, Paulo era consciente de algo que lutava e guerreava contra a sua mente. Espírito contra a alma, espírito contra a carne. É uma luta. Em Romanos 7, de 20 a 25, se você quiser abrir, nós vamos ler juntos. Romanos 7, de 20 a 25, diz assim. Ora, posso ler? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção. Se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Presta atenção, porque segundo o homem interior, aqui o Espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. São duas leis, lei de Deus e a lei do pecado. É uma guerra, espírito contra a alma. A alma a gente entende que é o homem carnal, a carne, o eu. Você vai entender mais. E ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Com entendimento sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então ele precisava ver o que ele ia alimentar. Era o interior ou era a carne? Não adianta. A nossa carne, a nossa natureza é má.
Tenha isso na sua mente. Jesus não disse assim, ó, a sua carne está fraca, algo momentâneo. Mas ele disse, a sua carne é fraca, algo permanente. Se você está vendo que você não vai conseguir se livrar desse pecado, não vai lá, gente. Foge da aparência do mal. Não consigo ficar sem beber. Passa longe de um bar. Não consigo ficar sem assistir porcaria. Desliga a televisão. Sai do celular e vai jejuar por você. Paulo disse assim, antes subjugo a minha carne e a reduzo à servidão e à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Reduzo a minha carne à servidão. Jejum. Você quer ver uma mulher irritada fazendo regime? A gente adora comer. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas Deus fez a boca para a gente comer. Eu falei, mas eu vou comer tudo porque Ele fez a boca? Então eu vou andar para tudo quanto é lugar porque Ele fez a perna? Então eu vou pegar qualquer coisa porque Ele fez as minhas mãos? Esse foi o argumento mais raso que eu já vi na vida. Deus, Ele fez o nosso corpo, mas Ele também te deu domínio. A Bíblia diz que foi para isso que se levantou o Filho de Deus, para tirar os pecados. No passado não tínhamos domínio. Hoje nós temos. E o Senhor quer falar com essa igreja. O Senhor quer falar conosco. Se vai vir uma multidão para uma igreja grande, um dobro desta igreja, sejamos os primeiros a saber quais são as nossas reais dificuldades. Para você com propriedade. Você vai falar igual Paulo. Antes você vai se subjugar a sua carne. E você vai falar assim, antes reduzo a minha carne e reduzo a escravidão, a servidão. Para quê? Para que eu, tendo pregado a outros que chegarem, eu mesmo, Paulo, não venha a ser reprovado ou desqualificado. O jejum deve ser uma parte constante na sua vida, para você vencer a tua carne. A nossa carne tem prazer no errado. Já foi falado. Uma vez nós tivemos uma aula na EBD, nós pecamos. Não porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Por isso nós pecamos. Então a gente já nasceu com a natureza errada. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão aconteceu tudo errado. Mas existia um segundo Adão, que veio restaurar o que havia sido perdido. O que é então o homem interior? O homem é a alma e o espírito. Embora a alma e o espírito estejam unidos, existe uma diferença entre eles, que a Bíblia... Diferença entre eles, alma e espírito? Sim. Só quem consegue separar esses dois? Vou te falar onde está. Hebreus 4:12. Abre aí. Hebreus 4:12. Diz algo muito importante que consegue te trazer discernimento. Que vai te trazer... essa é a minha Bíblia? Está na palavra de Deus. Eu ia pegar minha Bíblia, mas eu estou com um tablet. Não tem problema. Diz assim, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente já sabe disso, a gente está chovendo no molhado. Mas olha o que continua dizendo. E mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Corta dos 2 lados. Dos 2 gumes. E do Espírito. A palavra de Deus é uma espada que divide isso. Para que divide? E juntas. E dá juntas e medulas. Não é espinha, tá? Juntas e medulas. E é apta para discernir. Para te dar discernimento. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Qual é o homem interior, então? Alma e espírito. Existe uma guerra aqui. Existe uma guerra. Quem já foi convidado para alguma coisa da igreja e falou assim, estou com uma dor no meu corpo, imediatamente te dá uma dor no corpo. Não é coisa da sua cabeça, é verdade. É o corpo lutando contra o seu espírito. Só que neste momento você não pode ser enganado pelas emoções, pelos seus sentimentos. E entenda a palavra de Deus. Você fala assim, carne, você já quer que eu fique em casa, hein? Espírito Santo de Deus, eu vou vencer e vou para a igreja. Porque se você tivesse que trabalhar, você tomava um remédio e ia. Pensa.
Se alguém chamar a gente para ir para um shopping, quando meu marido fala assim para mim, eu estou sentada comendo alguma coisa, vamos no shopping, imediatamente eu levanto. Gosto. Só que se alguém muitas vezes fala para nós assim, vamos para um culto, ai, tô com dor de cabeça, trabalhei tanto. Né ou não é? É, gente, eu sei que você está pensando que você já passou por isso, porque se você não tivesse passado, a Bíblia era mentirosa. Então eu sei que você já passou, eu também passo, porque eu também sou gente, muitas vezes quero ficar na minha casa, e às vezes até fico. É uma luta, é uma guerra, gente. É uma guerra que a gente precisa vencer. A Bíblia diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Tenho que vencer todos os dias, vem. No nome de Jesus. É hoje que você vai vencer. É hoje. Sempre hoje. E aí, qual é o trabalho da alma? Presta atenção. Orientar o seu corpo. Qual é o trabalho do Espírito? Concede ao homem a capacidade de se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com o Pai, com o Espírito. É o espírito humano com o espírito de Deus se unindo e ele coloca em nós o seu espírito. A Bíblia diz que o espírito que estava em Jesus, ele colocou em nós. Quem concorda diz amém. Amém. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. No nome de Jesus. E aí, continuando, onde começa a guerra? No interior, pois a alma é a sede dos sentimentos. Presta atenção, da alma está centrada a inteligência, os desejos, a vontade, o intelecto, o querer, as paixões e o temperamento. Tudo isso foi permitido por Deus, tudo isso foi dado por Deus. Inteligência, vontade. A gente tem, desejo de viajar. É errado essas coisas? Não é. É errado quando o meu espírito não domina isso aqui. A questão é, a minha inteligência está sendo usada para quê? Hitler foi um dos homens mais inteligentes deste mundo. Matou quantos? A questão não é ser inteligente. A questão não é ter desejo. Eu desejo ser pai. A questão mas assim, o que eu estou desejando? O que eu estou tendo vontade? O que eu estou querendo? E o meu temperamento? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, então o que Jesus foi fazer na cruz, gente? Não morreu assim, não vai morrer assim, não. A Bíblia tem um versículo fantástico. Diz assim, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Eu posso sim ser transformado. Você também pode ser transformado no nome de Jesus. Ou seja, a alma busca um relacionamento das coisas físicas, enquanto o Espírito nos conduz ao sentimento de desejar a Deus e a sua palavra. E isso é o Espírito de Deus. Quando o ser humano é fortalecido pelo Senhor, ele passa a ter certeza que é filho de Deus e começa a produzir o fruto do Espírito. É disso que nós estamos falando. Nós precisamos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito na sua vida, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a paz, a alegria, fidelidade. Qual falta? Vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Todo mundo, abre aí. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos? Gálatas 5, 22 e 23. Só faltam 2 para a gente encerrar. Está no Novo Testamento. Diz assim, mas o fruto do Espírito, abriram, gente? Vamos ler junto, então? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Pode usar deliberadamente. Pode ser manso. Pode ser bondoso. Benigno. Amém? Contra isso não tem lei. A Bíblia diz que existe uma batalha constante no interior da vida do crente. É uma luta entre a carne e o espírito. Eles nunca vão se unir. Mas presta atenção, se um cristão andar no poder do Espírito Santo, do Espírito, a carne nunca terá vez. Ela pode tentar, mas ela não vence.
Paulo diz que o cristão está sob o controle, domínio, orientação do Espírito Santo. Essas pessoas que agem assim terão uma vida de vitória. Terão vitória, mais vitória do que fracasso. Não vou fracassar? Claro que vai, gente. Ninguém vai passar por este mundo sem um fracasso. Ninguém vai passar por esse mundo sem uma perca. Mas não é para você como se Jesus viesse resolver a balança, né? Sem Jesus a gente perde muito. Com Jesus ele vai arrumando, até que a gente aprende. Olha lá, a gente vai começando a vencer mais. Porque senão, gente, por que as pessoas iam querer vir para Cristo? Vamos ser sinceros, ó. Tem muito espírita aí tratando o pai e a mãe bem. Tem ou não tem? Tem. Tem muitas pessoas que são de outras seitas, que são trabalhadoras e honestas. Tem ou não tem? Tem. Tem muito homem de uma outra religião que não trai a esposa, é um bom marido, um bom pai. Tem ou não tem? Tem. Por que ele viria para a tua igreja, então? Por que ele viria para a igreja, para o cristianismo? Por que ele viria? Pelo seu testemunho. Quando você estava sofrendo, você dava glória a Deus. Quando você for curado e todo mundo vê a sua cura, é isso que vai fazer as pessoas virem para Cristo. Não é muitas vezes o nosso vestir, o nosso muito falar. Tem um pastor que disse uma vez, esqueci o nome dele. Ele disse assim, evangelize. Se for preciso, fale alguma coisa. Você já está evangelizando só com a sua própria vida. Quando eu acordo, irmãos, eu já estou indo. A Bíblia não fala ide. Quando eu acordei, já comecei o ide. Não importa onde. Sempre preciso ter uma intenção. Sou a igreja que está chegando nesse emprego. Sou a igreja que está chegando nessa faculdade. Eu sou a igreja. Você é ou não é a igreja? Jesus olha você no teu trabalho e ele pensa o quê? A igreja é uma coisa, aqui você está bebendo, falando palavrão, né? Como que vai usar? Nós não podemos ser dois. O fruto do Espírito, a Bíblia diz que nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Sou uma pessoa aqui, a outra lá. Tem a roupa de vir para a igreja e a roupa de não ir para a igreja. Tem o jeito de namorar na igreja e o jeito de não namorar fora da igreja. Não existe isso. Para o crente, por isso nós estamos orando, jejuando e clamando a Deus pelo fruto do Espírito. E nós vamos falar sobre ele agora. E olha só, quando nós nos tornamos filhos, nós começamos a aprender, a entender coisas sobre o fruto do Espírito. E o que é o Espírito que nós vamos falar? Qual é o fruto que nós vamos falar nesta noite? Bondade e benignidade. Eu estava em oração lá nos Estados Unidos, o pastor Márcio diz assim, você vai orar quando nós chegarmos. Eu pensei, vixe, só vou ter sábado para arrumar, então. Já comecei a pensar. E eu estava fazendo caminhada, eu falei, Deus, fale comigo o que eu tenho que pregar. Em nome de Jesus, porque a igreja não é minha, não morri por vocês, não é o que eu quero. Mas o que o Espírito quer, a necessidade da igreja. E aí eu cheguei em casa, na casa da Laura, o pastor Márcio me disse a seguinte coisa, você vai pregar sobre a bondade? Não, benignidade. Sobre a benignidade. Falei, por que você está me falando isso? Ele falou assim, é uma direção. Falei, Deus, era o que eu precisava ouvir. É uma direção. Fui estudar lá mesmo, para não ficar tudo para a última hora, né? Falei, não vai dar para pregar só a benignidade, não. Por quê? Porque as duas andam muito próximas. A benignidade e a bondade é uma ação. A benignidade, vocês vão ver, é como eu pratico essa ação. Eu posso fazer a bondade de uma forma ruim? Posso. Eu posso ser bom depois ser ruim? Posso. Saul foi. Eu posso dar marmita para os outros, fazer bondade e ser ruim ao mesmo tempo? Posso. Dou a marmita para os outros e jogo lá no chão. Bondade e maldade. Quer ajudar ou não quer? Quer fazer ou não quer? Bondade e maldade. Olha só, quando uma pessoa quer ajudar o outro, mas ele tem uma intenção por trás daquilo. Eu quero o teu voto. Então isso é o que o Espírito de Deus veio falar conosco. Não dá para tirar a bondade da benignidade. Você acha que está sendo bom.
acha que está fazendo direito, porque a benignidade foi retirada. São virtudes fundamentais que refletem o caráter de Deus e o padrão de vida que Ele espera dos seus filhos. O Senhor espera de nós uma diferença. Embora distintas, estão profundamente conectadas. A bondade e a benignidade estão associadas à manifestação do amor divino e ao comportamento que Cristo nos ensinou. Então vamos lá. O que é bondade? O que é bondade? Presta atenção. É a disposição de fazer o bem, de ser generoso, justo, compassivo com os outros. São ações que buscam o bem-estar do outro, do próximo, sem esperar nada em troca. Esperei em troca não é bondade não, tá? Estão tentando enganar a gente. Isso tem outro nome. É também uma expressão da natureza de Deus. Não é algo que podemos produzir por nós mesmos, mas é algo que deve ser cultivado à medida que nos rendemos às obras do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é a expressão do caráter de Deus, que é constantemente bom. Nosso Deus é constantemente bom. Como é que eu sei? Se eu te falar se eu te perguntar agora, o que você pensou de errado a semana toda, se Deus fosse te tratar ali, como que você estaria hoje? Então Deus é bom. Se eu te perguntar o que você sonhou, o que você fez de errado, o que você... da noite para cá, como é que você acordou? Faltando um olho? Não. Então Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Se eu te perguntar o que você pensou de errado há um mês, há 6 meses, há 10 anos, você estaria vivo? Tem gente que já desejou a morte de pessoas. Já torceu para que o outro falisse. Você não tem noção do que as pessoas pensam. Eu sei o que eu penso. A gente sabe as nossas falhas. Julga as pessoas, acha muitas vezes que é bom, acha muitas vezes que está certa, só a tua vez que prevalece. A gente é assim, a nossa natureza pende para o lado errado. Se você é bom, dê glória a Deus, porque Ele já começou a habitar em você. Habitar não, a mudar você. A bondade dele dura para sempre, a nossa não. Mas não é por isso que eu vou continuar. Nasci assim, a minha natureza é má, vou continuar sendo chata. Pensa numa pessoa chata, eu era chata. Melhorei, né, Márcio? Pensa numa pessoa chata. Pensa numa pessoa mentirosa. Olha aqui para mim. Você não ganhava de mim, não. Cheguei nessa igreja há 30 e poucos anos. Era virada a igreja para lá. Tinha um homem preto. Ser usado por Deus, eu parecia o burro do chão. Esse clima, gente, esse ambiente. Enquanto eu estava indo na passarela. Minha mãe, eu estava tão feliz de estar aqui, gente. No meio do caminho, alguém falou no... Eu pensei comigo, já me descobriram. Mas não era mentira só cabeluda, não. Minha mãe perguntava, já estudou? Já. Não tinha estudado. Quem assistiu o filme tal? Eu não perdia para ninguém, não tinha visto filme nenhum. Mania de mentir. E eu cheguei a um momento, irmãos, que eu acreditava na minha mentira. A mentira é um hábito. Quando eu me converti, que o Espírito Santo de Deus falou isso para mim, porque o diabo não ia me alertar. Claro que não, ele é o pai da mentira e estava adorando aquilo, né? Quando eu comecei a conversar com meu marido, que ele me perguntava as coisas, eu pensava antes de responder se aquilo era verdade. Você não sabe. Deus me cuida. Ninguém nasce segundo o coração de Deus, não, irmãos. É uma renúncia diária. Eu decidi que eu quero ficar aqui, aconteça o que acontecer. Já chorei um monte. Já pensei em desistir várias vezes. Mas maior é o que está em mim do que esse que está no mundo. Senão, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Eu sei o que Deus fez na casa dos meus pais.
Era demônio para tudo quanto é lado. Agora tem anjo para tudo quanto é lado, né, pai? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou sair da igreja, você não sabe o que eu passei, irmãos. Quando eu cheguei aqui, pastor Márcio cuidava de um conjuntinho. Quem cantava nesse conjuntinho? Fica em pé. Era o Lino, fica em pé. A Priscila, fica em pé. A Ludmila, o Leandro, o Ney. Pode ficar em pé, tudo velho, viu, gente? Fica em pé, pastor Márcio, você ensinava. Quem mais que era? Quem mais? Me ajuda aí, gente. Acabou, né? E eu cheguei para cantar. Pensa na minha voz. Pode sentar, obrigada. Eu, para falar, já falava desafinado. Mas eu ria tanto, gente, eu ria tanto. O pastor Márcio, ele não era nem pastor, ele era líder dos jovens. Queria namorar comigo já. E aí, ele falava para mim assim, que tanto você ri? Eu falei, não sei. Mas eu já tinha chorado tanto na mão do diabo. Tanto. Que o fato de eu estar aqui, sentindo outra presença, para mim já bastava. Você não sabe o que é ter medo à noite de dormir sozinho. Você não sabe o que é pensar, ir lá no Alberto Andaló, naquele pontilhão e falar, agora eu vou pular daqui. Eu vou acabar com esse meu medo. Você não sabe o que é isso. E para você que um dia pensou em se matar ou tem pensado, você que nos assiste ou está aqui, quero te dizer, sabe quando a gente faz isso? A gente está dizendo para Deus assim, nem o Senhor é capaz de resolver os meus problemas. Isso é mentira do diabo. Porque não tem problema que ele não possa resolver. E aí cheguei nessa casa, simples, gente, simples. Não é o lugar, não é o líder, mas é no nome de quem está sendo falado. Essa igreja não é nem rebocada. Um calor, pensa num calor. Mas eu estava tão feliz de estar com uma família liberta, que o resto, para mim, realmente se tornou o resto. Por isso que a Bíblia diz assim, que vinde a mim, vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, alívio. E Ele trouxe descanso para mim. Ele trouxe alívio para mim. Eu não queria mais aquela vida, eu preferia passar calor. Eu preferia ficar aqui dentro. Lembra da arca, gente? Não tinha nada a ver com a pregação, mas só um minuto. Lembra da arca? Dentro da arca tinha cobra. Tinha o que mais? Escorpião. O que mais que tinha de ruim lá? Vamos pensar na igreja? Na igreja tem cobra? Ah, claro que tem. Tem escorpião? Claro que tem, gente. Mas dentro da igreja é lugar de vida. Lá fora na arca era lugar de morte. Se você ficar escolhendo igreja, você não vai parar em nenhuma. Primeiro que nem você é perfeito. Vai procurar que igreja perfeita. Se a gente não é perfeito. A gente também não convida as pessoas muitas vezes para certas coisas. Quero te dizer uma coisa. Olha, presta atenção no nome de Jesus. Não exija das pessoas aquilo que nem a gente é. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você no fruto do Espírito. E vamos caminhar, que já são 20 e 40. E aí, bondade é diferente de ser bonzinho. Bondade, como eu já falei, é algo que nos permite imitar a Cristo. Nós precisamos imitar a Ele, que sempre demonstrou bondade nesta terra quando Ele esteve por aqui. E continua demonstrando ainda. Bonzinho é aquele que finge inércia. Sabe quem é o bonzinho? Olha, eu não gosto disso não, mas eu vou falar. Você já conversou com uma pessoa e a pessoa não quer se envolver? Isso aí não é de Deus não, viu, gente? Resolve, enfrenta o problema. Mas não fala assim, não, é complicado, hein? Complicado? Eu sou inteligente para entender as coisas complicadas. Pode me contar. O complicado, quando a pessoa fala assim, é complicado, ele não quer se envolver, não quer dar opinião, não quer fazer parte. Não, gente, crente não é assim não. É tão importante o que você fala, quanto a hora que você fala. Jesus meteu o pé naquela barraca, porque era a hora de fazer aquilo. Agora, se eu fizesse assim... seguir a paz com todos. Eu ignoro. Não, gente. Existe um homem, eu esqueci o nome dele agora, de um livro tão interessante, que ele falou assim, quando você ignora algo errado, você já escolheu o lado do opressor. Não ignore nada, não seja bonzinho, veja o que está de errado. Fale na hora certa. Não é a questão de falar, é como falar e a hora que falar. Fale no nome de Jesus. Se você não sabe falar, busque orientação do Espírito. Olha lá o fruto do Espírito, mas fale.
Jesus sempre falou as coisas na hora certa, do jeito certo. Eu, Margarete, particularmente, já perdi muita razão em conversa, porque falei na hora errada, do jeito errado. Espera. Fale do momento certo. Espera. Peça sabedoria a Deus. Mas volta lá e conversa no nome de Jesus. E o que é benignidade? É uma bondade atenciosa, é uma disposição para tratar os outros com paciência, com ternura, independentemente dos seus defeitos. Ou seja, a bondade é uma ação. A benignidade é como eu executo essa ação. Longânimo, paciente. Quando você está escutando alguma coisa que o outro está falando, já é uma atitude, uma ação de bondade. Essa capacidade escutativa já é uma ação. Mas como que eu escuto isso? Eu fico assim, vai logo. Eu estou sendo benigno? Nem bondoso. Tipo assim, fala logo que eu tenho coisa para fazer. Sente-se, se você puder. Partilhe da dor do outro. Escute. Preste atenção, porque muitas vezes a pessoa só precisa de uma frase sua. Uma vez, uma mulher veio no nosso culto de oração de quarta-feira. E ela chorava muito. Eu falei, minha flor, posso orar por você? Está tudo bem? Ela falou, não está tudo bem. Eu falei, por quê? O meu pai tem câncer na garganta. E ele não consegue mais falar. Eu falei, hã? E ele não consegue aceitar Jesus com a fala. Falei, minha flor, mas ele já não fez um sinal que sim? Já, mas eu acho que ele vai para o inferno, porque a voz não sai. Falei, minha flor, o que a gente faz com os surdos? Então eles não podem aceitar Jesus com um sinal? Ela falou, irmã Margarete, eu estou indo embora daqui, aliviada. Eu só precisava dessa frase. Muitas vezes o que as pessoas precisam da gente é só uma frase. Por isso fale. Fale na hora certa, do jeito certo, mas fale. E aí a bondade é uma bondade, a benignidade é uma bondade atenciosa, uma disposição para tratar os outros com paciência, ternura. Será que um dia eu vou conseguir ser uma pessoa assim? Uma ternura? Senhor, tem misericórdia de nós. Ela envolve um exercício de misericórdia que não se baseia no merecimento, mas na graça. Olha o que fala em Efésios 4:32, já estou terminando. Diz assim, sede antes de tudo, tem a palavra antes. Sede antes, uns para com os outros. Presta atenção, não fui eu que estou falando. Benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Somos chamados para viver uma vida de benignidade e bondade. Muitas vezes você tem razão no que você fala, mas fala de forma errada. Perdeu a razão. Jesus não humilhou ninguém, exceto aqueles que ele precisava conversar, né, pôr na linha. Ainda hoje eu estava conversando com a Raíssa, falei, interessante, o único que poderia dar uma pedrada numa mulher, que era Jesus, ele não deu. Ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele podia dar uma pedrada. Ele deu? Não. E a gente, às vezes, vive tentando dar pedrada um no outro. Nós somos chamados para ter uma vida de bondade e benignidade, no nome de Jesus. E isso é o fruto do Espírito. Qual a relação entre bondade e benignidade? A bondade tem que fazer o bem, a gente tem que fazer o bem, enquanto a benignidade está relacionada em como eu faço esse bem. Com uma postura suave, paciente, cuidadosa. Olha como que Deus precisa trabalhar em nós, gente. Quando eu estava preparando isso aqui, Deus falou tanto comigo, eu falei, Deus do céu, o Senhor precisa trabalhar na minha vida também, para eu ser desse jeito. A bondade e a benignidade de Deus. A Bíblia diz em Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é infinitamente bom e benigno. Romanos 2:4 diz assim, ou desprezas as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Deus se revela em sua bondade através das suas ações, especialmente enviando o seu Filho para morrer por nós. O seu único
Filho para morrer por nós. A bondade de Deus não apenas nos chama ao arrependimento, mas também nos capacita a viver de maneira justa e piedosa, fruto do Espírito. O mundo espera ver isso em nós. Deus espera ver esse fruto em nós. Respira antes de você falar alguma coisa. Pensa. Ora a Deus. Funciona você orar antes de falar, viu? Funciona. Eu já orei e funcionou. Da mesma forma, a sua benignidade é revelada em sua disposição de perdoar os pecados e de tratar os pecadores com misericórdia. Estamos falando de Deus, hein? E oferecendo-nos uma nova oportunidade de vida. Para de ser o mesmo. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Tem coisas que é para eu continuar fazendo. Tem coisas que não é para eu fazer mais. Eu tenho que escolher o que eu quero. O que nós queremos? Por que nós estamos aqui? Qual é o fundamento? O que você quer para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos? O mundo está pegando uma graça que não existe. Não existe aquilo de poder fazer tudo, é mentira. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Tudo posso, mentira. Esse tudo posso, o Senhor nos deu sim, no livre-arbítrio. Só que Paulo falou, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas, não é? Faço se eu quero. A gente sabe, a gente já viu em outras mensagens lá atrás, que Deus nos dá dois caminhos. Sempre vai ter um escape contra o pecado, senão Deus seria desonesto, injusto. Sempre vai ter um escape. E o Senhor nos chama nesta noite, nos traz nesta noite, para abrir os nossos olhos. Muda de vida. Deixa o Espírito agir na sua vida. Deixa o Espírito agir na sua vida. Deixa Ele trabalhar o fruto do Espírito em você. No nome de Jesus. Imitando a Deus. Estou terminando. Colossenses 3, 12 e 13 diz assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma coisa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai vós. E como seus seguidores, somos chamados a imitar a bondade do Senhor e a benignidade de Deus. Eu quero chamar o pessoal que vai cantar esta canção. Somos lembrados que a bondade e a benignidade são virtudes, não são virtudes opcionais. Deus não falou para você, quer ter o fruto do Espírito, sim ou não? Escolhe aí. Não é uma virtude opcional. O crente nascido de Deus, aquele que tem certeza que é filho, já tem que começar a ser produzido nele o fruto do Espírito. O nosso chamado é para que, assim como Deus tem sido bom e benigno conosco, sejamos uns para com os outros. Isso significa não apenas fazer o bem, mas fazer o bem com atitude de paciência, compaixão e perdão, ou seja, com benignidade. Coloque-se em pé. Diga para o Senhor nesta noite, qual tem sido a sua dificuldade? Conta só para Ele. A palavra de Deus diz que Ele não acha ruim de ouvir a sua voz. A Bíblia diz que Ele fala assim, onde estás, noiva amada, faz-me ouvir a sua voz é doce. Diga para Ele, diga, Senhor, em pensamento, para que ninguém ouça. Diga para Ele agora, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu preciso ser manso, eu preciso ser benigno, eu preciso ser bondoso. Diga para Ele. O Senhor quer que você seja um imitador dEle. Sejamos imitador dEle, da bondade, da benignidade dEle. No nome de Jesus.